Bom pessoal, bem-vindos de volta. Então vamos continuar então com esse tutorial sobre sintetizadores e sampler, e nesse vídeo especial nós vamos estar mostrando como samplear no Kontakt, tá? A ideia é pegar agora um violão, tá? E samplear e usar como som de teclado. Vamos lá. Bom galera, estou com o meu RIP aberto aqui e como vocês podem ver nas minhas trilhas aqui, ó, tem as notas que já samplei, tá? Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Eu vou abrir um pouquinho a faixa aqui para vocês verem o espectro, olha só. Eu gravei cada corda, tá? Então vou dar um play aqui para você ouvir, ó. Beleza? Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Tá. Antes de gravar, galera, só dou uma ideia seguinte, olha só, primeira coisa, você tem que ter um ambiente silencioso, tá? Um microfone de alta capacidade, tá legal? Para você ter um som de sample de qualidade, né? E uns detalhes também interessantes que são o seguinte, igual por exemplo, eu tenho que começar no zero absoluto aqui, para não dar latência para na hora que a pessoa tocar no teclado, mesma hora que ela tocar a tecla, sair o som. E outra situação é a finalização de terminar todo mundo no mesmo tempo, né? Para que a pessoa saiba mais ou menos quanto tempo que dura aquele som. Por exemplo, vou colocar aqui as cordas Mi e Si para tocar. Observe que as duas começam exatamente juntas e terminam exatamente juntas. Então isso vai acontecer com todas as 6 cordas, tá? No iniciozinho eu deixei bem no início do espectro, como você pode analisar aqui, ó. Pode verificar aqui, e no final eu fiz um fade out, tá? Igual para todos os samples. Então, tipo assim, o fade out começa no mesmo lugar para cada um, entendeu? E termina no mesmo lugar também. Então, esses cuidados são importantes para você samplear. Outra coisa é uma gravação para cada corda, tá? Então, a corda Mi tem a sua gravação, a corda Si tem a sua gravação e assim por diante. Outra coisa que é interessante é o seguinte. No violão, por exemplo, se você observar, né, violão, bateria, qualquer instrumento, se você tocar fraquinho, ele vai dar um timbre na corda. Por exemplo, eu toquei a Mi prima, fraquinha, vai dar um timbre na corda, um timbre mais macio, mais fechadinho, mais baixo. Se eu tocar na mesma corda, só que com a força maior, tá, então ele vai dar um timbre mais brilhoso, com som mais alto e tal. No teclado, também eu posso tocar mais fraco e também posso tocar mais forte. Então, como que a gente faz isso? A gente pode samplear a mesma corda 2 ou 3 vezes, ou até mais, para poder criar camadas. Tipo assim, se eu tocar com a força de 0 a 30, por exemplo, né? No caso lá, no teclado a gente chama de velocidade, né? Velocity. Aí, então, por exemplo, de 0 a 30, então eu vou ter esse som aqui. Aí eu pego e faço uma gravação bem levinha, bem suavezinha. De 31 a 90, aí eu já faço uma gravação já tocando com a força média, por exemplo, no violão, e de 91 a 127, que é o máximo, tá? Aí eu faço com a maior força possível. Então aí na mesma tecla eu vou configurar 3 gravações diferentes, entendeu? Com a mesma nota, obviamente, só que com 3 forças diferentes. Isso aí é a técnica de uso de camadas. No caso aqui eu não vou mostrar usando camadas não, porque eu fiz uma gravação só por cada corda. Mas em teoria você já deve ter entendido mais ou menos sobre isso aí. Bom, então eu fiz a gravação aqui no Reaper, já mostrei para vocês como que eu editei, exportei em 48 kHz, tá? Cada uma, vou até mostrar aqui, tá, ó, 48 Hz, como a corda são mono, né? Então exportei como mono, cada uma com seu nomezinho próprio lá, e o formato de arquivo WAV, tá? Nunca use formatos tipo MP3 ou alguma coisa assim não, porque qualidade baixa, procura usar WAV, tá ok? Vamos lá para o Kontakt então, e eu vou abrir minha pasta também de samples a partir daqueles áudios ali que eu gravei do RIP. Então tá aqui todas as 6 cordas e vão aqui pro Kontakt para a gente ver como é que começa. Bom,
A minha versão é 5.6, então dependendo do contato que você estiver usando, pode ser que dê uma variada, tá bom? Nos métodos aqui, a posição dos ícones, até alguns títulos. Mas vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu venho aqui no menu superior, New Instrument, tá? Então aqui ele já aparece para mim uma trilha nova. Aqui agora eu venho nessa chavinha de boca. Então ele abriu para mim a interface agora para criar um novo sampler. Procura pelo botão Mapping Editor, tá? No meu caso aqui ele está bem no meio aqui, ó, tá vendo? Mapping Editor. Ele apareceu aqui para mim essa grade, que é o editor de samples, né? No caso aqui é o mapa do editor. Então cada coluna dessa aqui é uma tecla. E aqui embaixo aqui você tem as referências, né? Dó 2, Dó 1, Dó 0, né? No caso aqui Dó menos 2, né? Aí Dó 1, Dó 2, Dó 3 e tal. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Para eu agora trazer as notas, a gravação, né, que eu fiz para cá, basta eu vir na pasta que eu criei e vou pegar aqui da sexta para baixo. Que aí eu vou pegar aqui, ó, arrasto para cá, clique e arrasto, simples assim, tá? Eu vou colocar aqui no Mi 1. Agora sim, tá? Então eu tô tocando Mi, pode ver a minha corda Mi, a sexta corda no caso, tá? E agora eu vou colocar a corda Lá. Fazer a mesma situação, vou procurar o Lá, né? O próximo Lá aqui no caso. Preciso me certificar que está no Lá direitinho. Toco aqui. Então beleza, ó. Beleza, show de bola. Vamos lá, continuando, corda Ré. Observe que eu estou deixando só em uma coluna, tá? Depois eu vou explicar a diferença disso aí. Beleza, bateu direitinho. Corda Sol, 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 Sol. Beleza. Corda Sol. Show de bola. Corda Si. Isso. Beleza, e a corda Mi. Mi prima no caso agora, né? Então, beleza, ó. Show de bola. Beleza. Então, as 6 cordas aí. Então, observe que quando eu toco, não tem latência. Ela funciona direitinho, né? Então, beleza. Se eu fosse fazer, por exemplo, aquele lance de camadas, né? Eu vou mostrar aqui de uma forma meio rústica, só para realmente dar para entender. Tá? Eu vou tirar as outras cordas aqui. Eu vou colocar duas notas na mesma corda, tá? E aí vocês vão entender o que vai dar aí. Por exemplo, aqui eu vou colocar na corda Sol 2, tá? Então, eu estou ouvindo Sol 2, beleza. Então aqui eu vou reduzir, por exemplo, ó. Observe esse número aqui, tá vendo? 104, eu posso vir reduzindo na setinha aqui, ó, tá? Por exemplo, vou colocar até 90 aqui, beleza. Então, até quando eu tocar essa força até o 90, tá? Observe o pontinho vermelho dentro da coluna, ele vai pegar a nota Sol. Se eu passar de 90, eu vou até reduzir porque ficou muito alto, vou colocar 80. 80, ok? Então, até 80 vai pegar a nota Sol. Se passar de 80, ele vai pegar outra nota. Então, eu vou colocar aqui a corda Ré. Tá, então agora, ó, deixa eu só reduzir aqui, vamos levantar esse cara aqui, né, 82, tem que colocar 81, porque o outro já é 80, então beleza. Então, tudo que eu fizer de 0 a 80, no caso, isso aí é o nível da força, vai pegar a nota Sol. O que eu fizer de 81 até 127, tá, ele vai pegar a nota Ré. Então, olha só. Pegando 80, vou tocar mais forte agora, ó. Viu? Dependendo da minha força, então ele está dando outro som. Ele pegou outra gravação. Por que disso, galera? É justamente para ter essa flexibilidade de diferença de som. Pensa bem se você ampliar uma bateria e o som da caixa sempre for o mesmo. Vai ficar horrível, né? Então,
O ideal é o quê? Que você sampleie por camadas. Vou pegar, por exemplo, o caso da bateria. Pegar uma caixa até essa força aqui vai ser esse sampler. Aí depois a mesma caixa, dessa força aqui para frente vai ser esse sampler. Né? Por exemplo, piano, eu tenho um piano aqui do Norte que ele tem 9 camadas, entendeu? A divisão de força é tão grande que tipo assim, são 9 partes aqui, né? Então é bem grande. Agora, vamos ver uma coisa aqui. Continuando na nota Sol, se eu vier aqui na nota Lá agora, pode ver que não tem som. Por quê? Não tem mais nada. Se eu vier na nota Fá, também não tem som, porque não tem nada. Mas eu posso esticar essa faixa e o que ele vai fazer? O Kontakt ele já vai calcular as notas acima ou abaixo, né? No caso aqui eu estiquei para cima, né? Veio de Sol para frente, pode ver pela faixa aqui embaixo azul. Peguei de Sol até Dó sustenido. Então ele já calculou aqui para mim. Então quando eu tocar Sol, Lá, Sol, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, ele vai tocar aqui para mim, olha só. Até o Dó sustenido aqui, né? Por que isso não é muito legal de se usar? Porque você vê que ele fica bem artificial, né? Bem artificialzão mesmo. Então eu não acho muito bacana fazer isso. Por exemplo, eu vou arrastar para cá, pegar do Mi. No caso aqui, teoricamente, a gente teria pego as notas do violão todinho, né? Mas você vê que não fica uma coisa bonita, né? Eu particularmente não gosto. Então, o que acontece? Só que tem esse recurso para fazer. Com alguns timbres até que dá para trabalhar assim, sabe? De repente algum pad, uma coisa bem eletrônica, né? Até que talvez dê para trabalhar. Eu não gosto de trabalhar assim, normalmente eu faço um sampler por tecla que fica mais natural, tá ok? Agora, galera, só tem um detalhe também. Além de samplear, eu posso fazer o seguinte, eu posso adicionar efeitos. Veja bem que tem alguns campos de efeito já aqui, mas não é esse aqui no caso que a gente vai usar aqui agora. Eu quero demonstrar, por exemplo, colocar um reverb. Então eu venho nesse Insert Effects aqui embaixo, tá? Vou clicar nesse maisinho aqui. No caso aqui eu vou selecionar Effects e eu vou pegar um reverb aqui, ó, reverb. Beleza. Aqui tem os controles do reverb, então eu posso controlá-los aqui. Agora olha só a diferença. Então aqui eu já ouço, né, o meu reverb, né? Eu já ouço, eu posso aumentar o nível dele aqui, ó. Né? Na verdade aqui é dry, é o wet que eu preciso aumentar. Tá vendo? Ó? Então aqui, por exemplo, eu tenho todos os controles do reverb e posso colocar outros efeitos também. Eu, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um chorus, eu tenho delay. Tá vendo? Tem outro chorus aqui, um flange, phaser, tem compressor, tá vendo? Então tem bastante coisa. Então aqui eu posso agora, depois de samplear, ainda posso estar editando isso com vários efeitos. E para salvar? Para salvar é muito simples. Você vai clicar aqui, Save Mute As. E aí eu vou colocar aqui o nome. Eu tinha definido aqui violão monolítico, porque eu vou selecionar esse aqui. Vou explicar por quê. Você pode salvar qualquer um dos três. Só que se você salvar Patch Only, o que ele vai fazer? Ele vai salvar só os controles que eu criei aqui e ele sempre vai buscar o sampler dentro da minha pasta original que eu tinha criado. Então, se eu perder essa pasta, não adianta eu ter o timbre. Ele vai ser perdido, não vai funcionar mais. Patch mais Sampler. Aí ele salva uma pasta com os samplers, uma cópia dos samplers que você usou para gerar o seu novo timbre aqui, o seu novo sampler. Agora o monolítico, que para mim é mais vantagem, pelo menos eu ainda não tive nenhum problema, o monolítico ele salva tudo no arquivo só. Então, tipo assim, quando eu copio esse único arquivo, eu estou copiando tanto o arquivo da montagem aqui, da configuração, vamos chamar assim, quanto os samplers. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, salvei. Agora, vindo aqui embaixo, se você observar, eu tenho um arquivo aqui, ó, de 586K. Então o que acontece? Se eu mover esse arquivo, se eu copiar esse arquivo, eu estou copiando o arquivo mais todos os samples. Agora eu vou voltar lá no Kontakt e vou salvar esse mute aqui agora como patch, só para vocês terem uma ideia.
patch, tá? Só que eu vou colocar assim, patch mais samplers. Então o que acontece? Ele está até dando aqui, ó, subfolder e tal. Então você pode selecionar um lugar para essa pasta. Eu vou deixar do jeito que está. Mas eu coloquei o nome agora como patch, para vocês verem o que vai dar. Acabou de salvar, beleza. Agora ele está aqui, violão patch, e aqui ele criou uma pasta com uma cópia do sampler que eu usei. No caso aqui, como eu só usei um sampler ali agora, né, só a nota sol, então ele só está com um samplezinho aqui com o mesmo nome, inclusive. Mas aí se eu apagar essa minha pasta original, não tem problema, eu tenho esses dois aqui. Só que, se eu copiar esse meu arquivo aqui e não copiar essa pasta, eu vou chegar lá onde eu vou, né, por exemplo, no outro computador, e não vai funcionar. Simplesmente ele vai estar sem os samplers. Por isso que eu acho mais vantagem o monolítico. O monolítico eu preciso copiar só esse arquivo aqui e pronto, já estou levando tudo. Tá legal, galera? Então, assim, vocês agora viram aí como samplear no Kontakt. Eu demonstrei no violão, mas você pode fazer com qualquer instrumento, desde que sua fonte sonora seja de qualidade, né? Você esteja num ambiente também adequado para poder gravar, certo? E com isso você pode, assim, expandir sua criatividade, cara. Você pode gravar até passarinho voando e colocar como som de teclado. Eu vi uma vez o tecladista da banda chamada Petra, para quem gosta de rock aí, dos anos 90 aí, né? O Petra era uma banda cristã muito famosa nos anos 90. E o John Slick, ele gravou a voz do sobrinho dele para usar num timbre que ele gravou no disco, na época, se eu não me engano, Beyond Believe, tá? Se eu não me engano. E, sim, naquela época era muito mais complicado, né? Naquela época era aparelho mesmo, você tinha que ter. Hoje é software que dá essa flexibilidade toda aí, muito, muito fácil de usar. Tá bom, galera? Agradeço a vocês aí a participação, espero que esses dois tutoriais aí tenham sido esclarecedores. Foi um pouquinho comprido, eu confesso, mas é porque o assunto era bacana de se detalhar ali. E no mais aí, se rolou alguma dúvida, coloca nos comentários aí que eu vou estar tentando responder a cada um, tá legal? No mais aí, compartilha esse vídeo aí, se inscreva no canal se não é inscrito, tá? E dê uma ajuda aí pra gente dar continuidade nesse trabalho aí. Um abração a todos, até mais.